Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E hoje vamos falar de autômatos, mas envolvendo agora uma técnica, né, que é a eliminação de estados. Essa técnica, ela nos permite obter uma versão mais compacta do autômato e assim a gente conseguir, de uma forma mais fácil, escrever a expressão que o autômato reconhece, certo? Então, é uma forma bem mais simples de você conseguir dizer que tipo de palavra aquele autômato consegue dizer sim, né? E consequentemente também a dizer não, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, eu trouxe esse exemplo e o nosso objetivo é escrever a expressão que esse autômato reconhece, tá bom? Então, para isso, a gente vai utilizar a técnica de eliminação de estado. O primeiro passo para essa técnica, né, a gente começar a entender ela, é compreendermos o conceito de estado intermediário, é o que a gente vai usar muito nessa aula. Basicamente, eu tenho um caminho em que começa do QA e eu chego em QB. E para chegar em QB, a partir do QA, eu tenho que passar por um estado chamado QI, certo? E esse estado QI, ele é justamente chamado de estado intermediário, tá bom? O estado intermediário é aquele estado em que ele funciona como se fosse uma ponte entre dois estados. Para sair desse estado e chegar no outro, eu tenho que passar por esse estado intermediário, certo? E é justamente esse estado intermediário que a gente deseja eliminar, certo? E você deve estar se perguntando, ok, Yuri, mas que tipos de estados eles podem ser considerados estados intermediários? Bem, o estado final nunca vai ser um estado intermediário, porque a gente não deseja eliminar o estado final, nem faz sentido. Nosso objetivo é justamente reconhecer as palavras que aquele autômato diz sim, né? E para a gente saber disso, a gente precisa saber o que é que chega no estado final. Então não faz sentido a gente eliminar o estado final, tá bom? Também não faz sentido a gente eliminar o estado inicial, porque é de onde o nosso autômato começa, certo? É ali onde vai iniciar o reconhecimento da palavra, então não faz sentido a gente também eliminar o estado inicial. E também não faz sentido o estado QR ser um estado intermediário, porque primeiro o estado QR, uma vez que você entra nele, você nunca sai dele, dificilmente você vai sair dele. Então ele nunca vai ser um estado intermediário, certo? Porque você sempre vai ficar no estado de rejeição. E outra coisa também é que o nosso objetivo é entender as palavras que aquele autômato reconhece. O estado de rejeição é justamente aquelas palavras que o autômato não reconhece. Então não faz sentido, a gente nem mantém o estado de rejeição. Nosso primeiro passo nessa técnica é, se tem um estado de rejeição, a gente já tira ele logo de cara, certo? Então, para ser estado intermediário, o estado não pode ser estado inicial, nem estado final e também não pode ser um estado de rejeição. Se ele não entrar nesses três grupos, então tá ok, esse estado pode ser considerado um estado intermediário, tá bom? Então, por exemplo, nesse autômato, quais são nossos estados intermediários? É o Q1, o Q3 e o Q2. Nós temos três estados que podem ser intermediários, tá? Visualmente dá para ver que tem seta chegando nesses três estados e seta saindo. Então, eles são intermediários de alguns outros caminhos aí. Aí você deve estar agora se perguntando, tá bom, Yuri, mas qual estado eu posso começar a fazer a eliminação? Eu começo pelo Q1, eu começo pelo Q3, eu começo pelo Q2, tanto faz. Assim, no geral, tanto faz. Só que existem os caminhos mais fáceis, né? E para isso eu vou ensinar um bizu, tá? Que pode ajudar você nessa hora. Que é o quê? Você identificar aquele estado intermediário que ele possui o menor número de caminhos possíveis, tá? E aí é esse que você vai eliminar. Um jeito fácil de você fazer isso é fazer essa conta. Você vê o número de setas que está chegando nesse estado intermediário e o número de setas saindo. Faz o produto entre esses dois números e você obtém um total de caminhos que aquele estado ele é um estado intermediário, tá bom? Lembrando que se nesse estado intermediário tiver um loop, a gente não considera esse loop, tá? A gente simplesmente ignora ele nessa conta, tá bom? Porque na hora que a gente estiver montando, né, vocês vão ver os próximos passos, a gente vai acabar considerando esse loop, tá? Então ele acaba não sendo ali um caminho que a gente leva em conta nessa operação, tudo bem? Então, bora lá. Escrevi aqui o autômato do lado direito, já retirando o estado de rejeição, que a gente não vai utilizar o estado de rejeição. E aí, a gente vai agora fazer as contas a respeito dos caminhos, tudo bem? Então, bora lá. O caminho Q1, se a gente ver, tem essa seta chegando e essa seta chegando. Então, tem duas setas chegando. Se eu ver, eu tenho duas setas saindo. Então, 2 vezes 2, 4. O Q1, ele é estado intermediário de 4 caminhos, tá bom? Vamos pro Q3 agora. O Q3 eu tenho essa seta chegando e essa seta saindo. Então eu tenho dois caminhos em que o Q3, perdão, é um estado intermediário. No Q2 eu tenho duas setas chegando e duas setas saindo, 4 caminhos em que o Q2 é um estado intermediário. A partir daqui a gente vê que o estado intermediário que possui menos caminhos, em que ele é estado intermediário, é o Q3. E consequentemente ele é o mais fácil da gente fazer a eliminação. Então a gente vai começar por ele, ok? Então, bora lá.
Para eliminar o Q3, como é que a gente vai fazer? A gente tem que ver os caminhos em que o Q3 é o estado intermediário, né? E a gente vai ver esses caminhos aqui desconsiderando já o Q3. Por exemplo, se eu tiver em Q4, eu tenho um A que me leva ao Q3 e eu tenho um A que me leva ao Q1. Então, do Q4 eu consigo chegar no Q1 usando o Q3 como ponte, tendo o caminho AA. Então, eu escrevo aqui, ó, AA do Q4 ao Q1, tá bom? Se eu tiver no Q2, eu tiver um A, eu vou pro Q3. Se eu tiver outro A, eu vou pro Q1. Então, do Q2 ao Q1 tem o caminho AA, certo? Então, tem esses dois caminhos, tá? Que bate com a conta, tudo bem? Essa conta é interessante porque ela serve também como uma forma de você evitar que esqueça um caminho, né? Você sempre olha quantos caminhos você identificou e compara com o valor. Se der igual, então deu bom, você considerou todos os caminhos, tá bom? E aí, agora que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? A gente constrói o autômato, já tirando o estado Q3 e os caminhos que chegam e que saem de Q3, a gente tira tudo isso, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar esses caminhos aqui que a gente escreveu. Então, do Q4 pro Q1 eu tenho AA e do Q2 pro Q1 eu tenho outro AA. Então, desenhei esses caminhos aqui com as setas amarelas, tá? E dessa forma, eu eliminei o Q3, não perdi a essência, né? A expressão ali que o Q3, né, é responsável por controlar, né, ali a parte da expressão. E eu tô conseguindo ter uma versão mais compacta do autômato. Agora, o que a gente vai fazer é simplesmente replicar o processo. Então, bora replicar o processo. Tá aqui o autômato com os novos caminhos que a gente desenhou, né? Agora um pouquinho mais organizado. E a gente vai fazer o mesmo processo. Eu tenho o Q1 e o Q2. Qual deles eu elimino? A gente faz aquela conta para ver os caminhos que cada um tem e pega o que tem o menor número de caminhos. Então, o Q1 eu tenho essa seta chegando e essa seta chegando. Então, 3 setas chegando. Eu tenho essa seta saindo e essa seta saindo. Eu tenho 2 setas saindo. 3 vezes 2, 6. Então, são 6 caminhos em que o Q1 é um estado intermediário. Caminho pra caramba, né? Vamos agora pro Q2. O Q2 tem esse caminho chegando, eu tenho 2 caminhos chegando no Q2. E eu tenho esse e esse saindo. Então, eu tenho 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 caminhos em que Q2 é um estado intermediário. Consequentemente, Q2 é um estado mais fácil de eu eliminar comparado ao Q1. Então, vamos eliminar o Q2. Inicialmente, o caminho que a gente identifica do Q2 sendo intermediário é o BB, né, que é o retão aqui. Eu tenho B, vou pro Q2, eu tenho B de novo, vou pro Q4. Então, do Q0 ao Q4, eu tenho BB, em que Q2 é um estado intermediário. Próximo caminho, no Q0 eu tenho um B que me leva ao Q2 e eu tenho um AA que me leva ao Q1. BAA, eu vou de Q0 a Q1, tendo Q2 como ponte, tá? O próximo caminho é o Q1 pro próprio Q1, né? Eu tenho um B aqui, ó, que me leva ao Q2 e eu tenho o AA que me leva de volta ao Q1. Então, do Q1 ao Q1, eu tenho BAA, tendo Q2 como ponte. E o último caminho eu tenho o Q1, eu tenho um B que me leva ao Q2, eu tenho um outro B que me leva ao Q4, certo? Então, do Q1 ao Q4, BB, tendo Q2 como estado intermediário. Tendo isso, agora a gente pode construir o autômato sem o Q2, sem as setas que saem ou chegam do Q2, e aí a gente bota agora esses caminhos que a gente criou aqui. Então, do Q0 ao Q4, eu tenho BB, do Q0 ao Q1 eu tenho BAA, do Q1 ao Q1 eu tenho BAA, fica um looping aqui, e do Q1 ao Q4 eu tenho BB, certo? Vocês estão vendo que agora a gente está com uma versão bem mais compacta do autômato. Nosso objetivo agora seria a gente eliminar o Q1. Como eu não tenho outros estados, obviamente o único estado que sobrou é o Q1, é o que eu tenho que eliminar. E talvez não faça sentido fazer aquela conta, a não ser que a gente faça apenas para conferir no final se a gente realmente considerou todos os caminhos possíveis. Então bora fazer ela só para a gente ter esse número na cabeça, né? Eu tenho aqui esse A chegando, esse BAA chegando e esse AA chegando. Eu tenho 3 caminhos no Q1, tá? Eu tenho esse caminho saindo, esse caminho saindo. Eu tenho 2 caminhos saindo do Q1. Esse loop eu não vou considerar, tá? Eu não considero na conta. Então, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 caminhos em que o meu estado Q1, ele é intermediário, tá bom? E dito isso, vamos agora eliminar o Q1, tá bom? Um primeiro caminho que a gente pode ver é, eu saio do Q0 e eu retorno pro Q0. Então, ó, se eu tiver A, eu venho pro Q1, certo? Por esse caminho. Aqui eu tenho um loop BAA, que eu considero, tá? Por isso que a gente não faz ele na conta, porque a gente acaba considerando nessa simplificação dos caminhos, tá? Como é um loop, a gente bota BAA asterístico, que aí ele considera como sendo uma concatenação. Pode acontecer esse loop, também pode não acontecer, não é obrigado, tá bom? E aí eu tenho o A, que me traz de volta pro Q0. Próximo caminho, que eu saio de Q0 e volto pro Q0, é eu vim pelo caminho BAA. Então, BAA, eu tenho um loop BAA, e aí eu tenho um caminho A, certo? Que me traz de volta pro Q0. Os outros caminhos é o Q0 ao Q4, tá? E no Q0 eu tenho o A, que me leva ao Q1.
Tenho o loop BAA, que pode acontecer ou não, e eu tenho o BB, que me leva ao Q4. O outro caminho é, eu tenho do Q0 ao Q4, eu tenho o BAA, tenho o loop aqui de BAA que pode acontecer, e novamente o BB, que me leva ao Q4. E Yuri, esse caminho do Q0 ao Q4, que é o BB. Pronto, aqui a gente está lembrando que a gente está considerando o Q1 como estado intermediário, tá? Nesse caminho aqui eu não passo por Q1, por isso que eu não anoto ele aqui, tá bom? E aí vamos pro Q4, que passa por Q1, tá? Então, ó, o Q4 para Q0, né? Eu tenho esse caminho AA, que me leva ao Q1, loop de BAA, que pode acontecer ou não, e o A, que me leva de volta pro Q0. E o outro é do Q4 ao próprio Q4, eu tenho o AAA, BAA, que pode acontecer ou não esse loop, e aí eu tenho o BB, que me leva de volta pro Q4. Se vocês verem, eu tenho aqui 6 caminhos, bate com a conta que a gente fez, tá bom? Agora a gente vai para a parte um pouquinho mais trabalhosa, né, assim, chata, porque a gente vai ter a versão mais compacta e esse autômato, tipo, ele tem muitas variações, consequentemente a expressão regular dele é bem gigante, né, pra gente poder considerar tudo. Então, inicialmente tem um looping aqui, tá, que é quando ele sai de Q0 e volta pro Q0, são esses dois caminhos, tá. Se vocês perceberem, a terminação desses dois caminhos é a mesma, é a concatenação de BAA e um A no final. O que muda é apenas o começo. Então, para ficar mais compacto e fácil da gente escrever, eu botei A união BAA. Isso quer dizer que ou vai vir um A ou vai vir um BAA, tá? E essa união, ela significa disso, é um ou, tá? Ou vai vir um A ou vai vir um BAA, seguido da concatenação de BAA e termina com um A. E isso mantém o meu estado Q0, tá? Ele fica aqui em loop. O próximo passo é o caminho que me leva do Q0 ao Q4. Eu tenho um BB, né, que a gente já considerou desde o princípio, e tem esse caminho que é quando eu tenho um Q1 como intermediário, que eu eliminei ele, né. Então, se vocês perceberem, são esses dois caminhos aqui, tá? Se vocês perceberem, da mesma forma, o término é o mesmo, BAA sendo uma concatenação disso, tendo um BB no final. O que muda é se começa com A ou com BAA, então a gente seguiu a mesma ideia, tá bom? Então, se eu tiver isso, eu vou pro Q4. Tá bom? O próximo passo é o loop de Q4 e o Q4 de volta ao Q0, que são caminhos únicos, então é só escrever, tá? Não precisei fazer nenhuma compactação, isso aqui já é o próprio caminho bonitinho, tá bom? Feito isso, agora a gente vai escrever a expressão regular, tá? Que é a parte um pouquinho mais trabalhosa, porque as expressões deram bem grandes nesse exemplo, mas vamos lá, tá? Inicialmente, eu tenho que considerar o caso de repetição do Q0. Então, a gente vai escrever aqui, ó. Eu tenho o loop de Q0 aqui, tá bom? Escrevi. E logo em seguida, eu tenho os possíveis caminhos que me levam de Q0 ao Q4, que é o meu estado final, tá? Então, eu tenho o BB, que é esse caminho aqui, ó. Ou todo esse caminho aqui, que é o A união BAA, BA asterisco, BB, tá? Ou é esse caminho ou é esse aqui que vai me levar ao Q4, estando no Q0. Pronto, eu estou no Q4. Só que eu tenho que levar em conta que no Q4 eu posso ter loops, né? E existem dois tipos de loop. O loop que fica ali no próprio Q4 e o loop em que eu saio do Q4, mas eu acabo voltando para ele novamente, certo? E aí a gente vai fazer isso agora. Primeiramente, o loop que acontece no Q4 é fácil, né? É só repetir esse bloco, tá? E aí eu tenho esse loop ou, que acontece o próprio loop do Q4, ou eu vou ter o loop em que eu saio do Q4, eu fico aqui em Q0 e eu posso voltar de novo pro Q4. E aí, eu basicamente vou escrever a expressão que me retorna pro Q0, tá bom? Eu volto pro Q0. Aqui eu vou ter a expressão que é a mesma daqui de cima, que é o loop do Q0, tá bom? E logo em seguida, essa opção aqui, que é o caminho que me leva de Q0 a Q4. No final, isso tudo vai estar dentro de uma concatenação, essa parte aqui, tá bom? Porque quando eu chego no Q4, eu posso ficar indo e voltando pro Q4, tá bom? E essa é a expressão regular que esse autômato reconhece. Ficou bem gigante, né? E bem, claro que você pode visualizar formas de simplificar isso, né? Simplificar essa expressão e tal. Mas nosso desafio aqui é apenas escrever alguma expressão que esse autômato reconhece, tá? Então a gente não precisa ficar quebrando muito cabeça com a simplificação, tá? Então, se vocês viram aí a expressão regular que deu, né? Deu bem grande. Provavelmente se a gente fosse fazer isso de outra forma, né? Na mão, assim, vendo cada caminho, a gente provavelmente iria se confundir muito. A chance de errar também ficaria muito gigante. Então, usando esse método da redução, né, de estados, né, eliminação de estados, a gente consegue chegar em um autômato mais compacto que facilite a tradução, né, do autômato para a expressão regular que ele reconhece.
Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado aí você a compreender. Caso realmente tenha sido útil, por favor, deixa o like, não esqueça de comentar, de se inscrever aqui no canal. Esse feedback é muito importante pra gente continuar o nosso trabalho, beleza? Então é isso, pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo.